Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer ao eterno Deus por mais uma grande oportunidade, um grande privilégio que Ele me tem dado de estar aqui através dessa programação para meditarmos algo na santa palavra do nosso Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo, porque é bom sempre conferir para saber que nós não tiramos de algo que não possa ser conferido. E você pode abrir a Bíblia no livro de 1 Crônicas, ou Divrei Hayamim Aleph. Divrei Hayamim Aleph, seu nome hebraico. 1 Crônicas, capítulo de número 17, dos versículos 1, ou do primeiro versículo até o versículo de número 4. 17 de 1 Crônicas, Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 17 nos diz assim a santa palavra do eterno Deus. Depois de Davi viver em seu palácio por algum tempo, ele disse a Natã, o profeta: veja, eu moro em um palácio de cedro, mas a arca da aliança de Adonai é mantida sob uma tenda. Natã disse a Davi: vai e faze tudo o que está em seu coração, pois Deus é contigo. Naquela mesma noite, porém, a palavra de Adonai veio a Natã, ou melhor, a palavra de Deus veio a Natã: vá e diga a Davi, meu servo, que isto é o que Adonai diz: você não me construirá uma casa para morar. Amém. Até o versículo 4 do capítulo 17 de 1 Crônicas, Divrei Hayamim Aleph. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1 até o versículo de número 4, que mostra uma passagem muito linda e maravilhosa da vida do poderoso rei Davi, o amado, né? Seu próprio nome já diz, o amado. E nós vemos que Davi constrói o seu palácio, ele arruma todo o seu palácio da maneira como ele quis, e ao olhar para a casa do Senhor, que ainda permanecia no tabernáculo, naquela tenda que foi construída dos tempos ainda de Moisés, quando estava ali no deserto, o Senhor determina que se construísse o tabernáculo, e ele foi construído. O tabernáculo, então, sendo uma tenda, ele logicamente era móvel, e eles viajaram durante os mais ou menos 40 anos que estiveram ali no deserto, e depois entraram em Canaã. Esse tabernáculo, ele foi ali levado para Shiló, e de lá depois ele foi para Jerusalém, ou Jerusalém, onde estava o palácio do rei Davi. E ele então teve um sentimento muito importante. Ele teve um sentimento daquelas pessoas que verdadeiramente são adoradores, que ao olhar para tudo, ou para todo o conforto que ele tinha na casa que ele tinha construído no seu palácio, a casa de um rei é um palácio, no palácio que ele tinha construído para ali estar habitando, com tudo que ele tinha feito, com tudo que era necessário para a habitação de um rei. Então, quando ele começou a olhar para a sua casa, para o conforto, para tudo aquilo que havia dentro do palácio, para aquela construção de alvenaria, de pedra, ele olha para o tabernáculo, que ainda estava numa forma de tenda,
ainda era coberto por peles. Ele então tem um grande sentimento, e ele então chama Natã, que era o profeta da sua época, e ele então diz para Natã: olha, eu moro num palácio de cedro, né? Mas a arca da aliança de Adonai ainda está em uma tenda. Quer dizer, comparando aquilo que ele habitava, no que ele estava morando, ele teve um sentimento, como eu disse, um sentimento de todo aquele que serve a Deus, de fazer algo para a obra do Senhor. Ele falou: olha, então eu tive esse sentimento de estar construindo também a casa do Senhor. E o profeta naquele momento lhe dá uma resposta, né? E não é porque ele é um profeta, ele vai ter todas as respostas do Senhor. Ele naquele momento viu aquela atitude, e ele declara a Davi: olha, Davi, você pediu uma coisa boa, vá em frente, faça, né? Faça isso, que é uma coisa boa que você propôs no seu coração, e eu tenho certeza que o eterno Deus, Ele estará aprovando essa sua atitude. Ele está aprovando, vai e faça. Porém a Bíblia nos relata que naquela mesma noite, né, veio a palavra do Senhor a Natã, e disse para ele: olha, vá até onde está Davi e diga para ele, né, em outras palavras aqui, parafraseando, muito embora o seu sentimento tenha sido um bom sentimento, muito embora o seu desejo tenha sido um bom desejo, mas não é para ele fazer a casa do Senhor. Ele mesmo imbuído de todo aquele bom sentimento, mesmo ele estando envolto, né, daquele sentimento que ele trouxe, não foi dos tempos do seu reinado. A Bíblia nos relata, quando começamos a ver a história de Davi, quando principalmente Samuel começa a escrever, porque foi o próprio Samuel que ungiu a Davi a rei, mesmo que ainda tinha um rei ungido em Israel, Saul, ele era o rei de Israel, o rei que estava ali para fazer, né, a vontade do Senhor, tendo sido também ungido, né, como rei, mas havia sido rejeitado pela sua atitude, pela sua forma de agir. O mesmo Senhor que recebe Saul foi o mesmo que rejeitou a Saul. E aí então Samuel passa a contar, passamos a saber a história de quem era Davi pelo seu relato, quando ele aparece na história para louvar a Deus, e assim fazer com que o espírito que atormentava Saul saísse da vida dele. E ele passa a ir no palácio, ele passa a ter contato com o palácio daquela forma, e foi ungido como rei. E a Bíblia nos relata, e é cheia, né, de louvores, é cheia de poesia, que Davi, ele, como um poeta, como um cantor, como um instrumentista, ele fazia aqueles poemas ao Senhor e louvava ao nosso eterno Deus, que até hoje nós temos os Salmos de Davi na Bíblia. Então não era daquele momento, não foi a partir daquele momento, como rei, que ele teve um sentimento de adoração, de maneira nenhuma. Quando ele enfrenta o gigante, a coisa que deixou ele irado e lhe deu força para querer enfrentar o gigante Golias, foi justamente quando o gigante tocou na sua fé, e ali expôs o eterno Deus ao vitupério, zombando. E Davi então não
pôde ouvir aquilo, ele não foi para guerrear, ele não foi para brigar. A Bíblia nos relata que o seu pai mandou que ele enviasse para os seus irmãos e para os capitães ali, pães, queijo, manda que ele levasse. E ao chegar, como um gigante, a Bíblia relata que durante 40 dias, pela manhã e ao entardecer, o gigante Golias chegava no vale. De um lado os filisteus, do outro lado estavam ali os judeus, os israelitas, e ele desafiava. Então, por 80 vezes, aquele gigante se levantou, desafiou o povo e queria que eles enviassem alguém para lutar com ele. Eles pegaram, logicamente, o seu melhor para desafiar o povo, e ele dizia: olha, se eu vencer, os filisteus vencem, e se alguém me vencer, vocês, israelitas, vão estar vencendo. Vocês, filhos de Jacó, estarão então vencendo a batalha. Mas nesse último dia, quando chegou ali o gigante, e Davi chega ali após esses dias para trazer alimento aos seus irmãos que estavam ali e aos que estavam com ele ali naquela batalha, que não se travava devido a esse desafio do gigante. Ele não suporta quando o gigante começa a blasfemar contra o exército do Deus vivo. E ele então se levanta indignado, levam ele até o rei Saul, e Saul quer lhe vestir com as suas vestimentas. Saul era um homem muito alto, e Davi ainda um jovenzinho. As vestimentas não couberam. Ele disse: não, isso não me serve. Eu vou da mesma forma que o Senhor me deu graça, quando eu cuidando das ovelhas do meu pai, e louvando a Deus ali com a minha harpa, tangendo aquela harpa em louvor ao eterno Deus. Veio um leão e veio um urso posteriormente, e eu matei o leão e matei o urso com a força do meu Deus. E ele falou: e eu vou da mesma forma contra esse gigante. E Saul não tinha mais saída. Ele era o maior, ele era o mais alto daquela nação, mas não teve coragem de enfrentar o gigante Golias, homem treinado para a batalha, homem muito grande, poderoso em guerra. Mas Davi, mesmo sendo aquele jovenzinho, ele não suportou, ao ponto de quando ele encontra com aquele gigante, o gigante passa a zombar dele, e dizendo: por acaso você pensa que eu sou um cachorro para vir a mim com pedras? Porque Davi somente levou a sua funda, e logicamente devia estar com o seu cajado, e levou somente 5 pedrinhas que ele achou ali no riacho próximo onde eles estavam. Mas ao enfrentar, Davi disse claramente àquele gigante: você vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel, do Deus do exército de Israel, o dos exércitos de Israel. Você vem a mim preparado para a batalha, mas eu vou a ti em nome do nosso Senhor. E apenas uma só pedra fez com que aquele gigante caísse ao solo, né? Viesse cair. E o normal, né? Depois de você levar um choque, como aquele gigante levou, com aquela pedrada que encravou na sua testa, a normalidade era cair para trás, mas o gigante caiu para frente, né? Contrário até as forças da natureza, até a reação que foi o choque levado com aquela pedra na sua cabeça. Ele cai para frente, a Bíblia nos diz.
E aí Davi vai com a própria espada do gigante, ele corta a cabeça, né, e leva como troféu. Então nós vemos que Davi, ele tinha um intuito para com o seu Deus. Ele tinha uma vida para com o seu Deus e não dependeu dele estar no trono, ou dele estar, né, em uma posição elevada, ou na mais elevada posição de Israel, para ele verdadeiramente servir a esse Deus. Não precisou. Apenas e simplesmente ele estava completando um desejo que partiu de si, não foi um desejo de Deus. Porque nós vimos a resposta do Senhor para o profeta, que até, logicamente, ao olhar um desejo tão grande desse, de alguém querer fazer um templo, né? Construir um templo de pedras para o seu Deus, vendo essa grande necessidade de tanto e tanto tempo que centenas de anos que estava ali o local da adoração, aquele local onde era uma tenda coberta de peles. Ele queria fazer algo melhor para o seu Senhor. Então o seu intento foi muito bom, o seu intento foi maravilhoso, de alguém que verdadeiramente tinha um coração voltado, de alguém que podemos dizer que verdadeiramente era piedoso, né? E o piedoso, muitas pessoas confundem piedade com aqueles que fazem misericórdia, com aqueles que dão esmola, com aqueles que ajudam o próximo. E verdadeiramente a palavra piedoso, ou ser pio, né, que vem a palavra piedade, são verdadeiramente aquelas pessoas que servem, que são religiosas ao extremo, que são verdadeiros, que são autênticos servidores do nosso eterno Deus. Então Davi, como um homem piedoso naquele momento, pensou em fazer algo melhor para a casa do Senhor. Mas não era esse o plano divino, por melhor que fosse o seu plano. Porém, se nós continuássemos a ler a história aqui, nós iríamos ver que o que ele fez, mesmo ele não podendo fazer, mesmo o Senhor não recebendo, o Senhor não querendo que ele fizesse o templo, ele então prepara tudo, né? Ele guarda todos os materiais, ele vai guardando ouro, ele vai guardando prata, ele vai guardando cedro, ele vai guardando tudo aquilo que seria usado, ele vai fazendo um estoque para que seu filho futuramente pudesse erguer o templo no seu lugar. Embora o Senhor não permitiu que ele fizesse um templo, porque condenou as suas mãos, porque as suas mãos haviam sangue. Ele foi um guerreiro, ele foi um rei guerreiro, né, que ali conquistou as nações vizinhas, que ali fez com que Israel vivesse em paz, por causa da sua astúcia na guerra, por causa do seu preparo para a guerra, porque mesmo antes dele ser rei, ele ali lutou com as nações e protegia de certa forma Israel. Israel foi guardado enquanto ele fugia do rei Saul, que queria a sua morte e lhe perseguia. Com isso eles foram contornando a nação de Israel, e os inimigos então não podiam entrar, ficavam privados de entrar, porque Davi se levantou aí com homens valentes que estavam ao seu lado, dispostos, e ele não lutou contra o seu rei, ele não se impôs contra o seu rei, contra o ungido do Senhor. Ele respeitou até que o momento certo, mesmo já tendo sido ungido, já Samuel já não existia mais, já havia partido para a eternidade, o mesmo que havia ungido a ele como rei, né, e ele sendo ungido como rei, esperou o momento certo, o momento que o Senhor trouxe o reino até as suas mãos. Ele não agiu de forma nenhuma antecipadamente, até o dia em que Saul faleceu. Então, quando Saul faleceu,
E ele respeitou tanto Saul, que ele teve oportunidades para matar Saul, e no entanto ele só rasgou as vestes, e isso lhe trouxe um pesar muito grande dele ter feito isso. Ele poderia ter matado aquele que lhe perseguia, mas ele somente rasgou as vestes. Em outra forma, ele pegou a espada, e ele poderia ter assassinado o seu perseguidor e dizer: não, eu fui ungido como rei e ele quer a minha morte. Não, ele respeita o momento certo, porque não foi ele que pediu. O Senhor o escolhe como rei. Então, no momento certo, ele sabia que o reinado iria chegar à sua mão, e ele então não foi precipitado para receber aquilo que o Senhor já havia prometido, e para entrar na posição que o Senhor já tinha chamado. Ele não fez nada que não fosse aquilo que o Senhor desejou na sua vida. Então nós aprendemos uma lição muito grande com isso. Aprendemos uma lição com Davi, a esperar o momento de Deus na nossa vida. Se o Senhor tem prometido algo para você, não se precipite. Faça o que você tem a fazer, mas não faça o que Deus tem para fazer para você. Faça o que você precisa fazer, não o que é da parte do Senhor, porque o da parte do Senhor, eu garanto que Ele fará. Se Ele prometeu, Ele faz. Mas o que é para nós fazermos, nós temos que fazer. Nunca podemos fazer o que é para Deus fazer. Não podemos querer ajudar o nosso Senhor. Ele sabe o momento certo, a hora certa da sua bênção chegar. E aquele momento para Davi parecia ser o certo para ele. Vou fazer uma casa. Quem em sã consciência não acharia que ele teve um pensamento bom? E não acharia também que aquele pensamento foi o Senhor quem pôs no seu coração, no seu entendimento? Mas não é assim. O Senhor se revelou, mostrando que aquele sentimento era um sentimento de um adorador, mas não era o sentimento do Senhor. Não era isso que o Senhor queria, Não era isso que o Senhor queria de Davi. Mesmo sendo fiel, mesmo sendo um verdadeiro adorador, mesmo sendo alguém que compôs hinos maravilhosos que passaram para a eternidade, Os seus louvores inscritos na Bíblia Sagrada estão aí para todos ver, ler e até mesmo comporem agora a música que nós não temos gravada, a música ou marcada, não se havia ainda, as notas musicais, porque se houvesse naquela época, nós saberíamos tocar e louvar ao Senhor como Davi tocava e louvava. Mas estão aí, as poesias estão aí. A música nós podemos colocar, se quisermos, para louvar todos os salmos, para louvar de salmo a salmo, nós estarmos louvando ao nosso eterno Deus, inclusive de Davi. E ele então era um verdadeiro adorador, e qualquer um poderia pensar que estava dentro dos planos do Senhor. Aquela adoração seria algo prometido pelo Senhor, mas nós vemos que foi diferente. Nós vemos que as coisas muitas vezes não são da forma com que nós queremos. Ainda que nós podemos ter os melhores pensamentos, nós devemos andar pela vontade do Senhor. E foi o que Davi fez. Ele procura o profeta, porque ele esperava a reação do eterno Deus para com a sua vida. E talvez ele tenha pensado naquele momento que a resposta do profeta para ele foi a resposta do Senhor para o seu desejo. Foi o Senhor que deu a resposta para Natã naquele momento. Ele deve ter pensado, e a sua alegria foi muito grande. Agora eu tenho a confirmação do profeta do Senhor, que eu posso fazer. O desejo do meu coração é fazer a casa do Senhor, e eu vou fazê-la. Mas no entanto, à noite mesmo, o Senhor manifesta naquele profeta e fala para ele, Assim como quando o profeta Samuel
foi ungir a Davi a rei, mas não sabia qual filho de Jessé seria o escolhido. E quando ele viu o primeiro filho, e o pai pensou que logicamente seria o mais velho, o mais forte, o mais bonito, o mais alto, estaria ali. E quando trouxe a presença de Samuel, ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E a resposta do eterno Deus para ele foi: Samuel, você errou, porque eu não vejo como vê o homem, eu olho o coração, eu vejo por dentro. O homem vê o aspecto exterior, eu vejo o interior, e não é esse que eu tenho separado. Até que chegou a Davi, e aí então o Senhor disse: é esse, pode ungir, o menor da casa, mas o mais autêntico, o mais verdadeiro, o mais piedoso dentre os filhos de Jessé. E assim então mostrou. Assim mesmo Natã, ao responder, respondeu como se o Senhor estivesse falando. Ele não disse foi o Senhor, mas a resposta parecia ser do Senhor para a sua vida. Por isso o Senhor visita ele na mesma noite e diz: vai lá, volta e fala para o meu servo que ele não vai construir. Mas isso não lhe entristeceu, né? Ele guardou os materiais. Ele fez com que depois Salomão, seu filho, pudesse, após a sua morte, erguer o templo para o Senhor, para que o Senhor fosse adorado. Mas muitas lições nós temos, e uma delas é aguardar o que o Senhor tem para a nossa vida. Ainda que o nosso pensamento seja bom, espera no Senhor, confia nele, e ele tudo fará para você, nos diz o Salmo. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, e você saiba aguardar o que o Senhor tem para a sua vida. Ainda que Ele prometeu, deixa que Ele vai cumprir, deixa que Ele vai fazer, deixa que Ele vai agir. Que o Senhor nos abençoe. Amém.